Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Pesquisa de Mercado e Avaliação de Imóveis do curso Técnico em Transações Imobiliárias. Eu sou o professor Leonardo e vamos dar prosseguimento à matéria referente à disciplina. Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Começamos falando das origens da norma 14.653, que trata da avaliação de bens, inclusive imóveis. Essa norma é dividida em 7 partes que diz respeito a procedimentos gerais para avaliação de bens, procedimentos específicos para avaliação de imóveis, dentre outras coisas. Falamos dos procedimentos básicos para uma avaliação ser validada e como o profissional que faz essa capacitação, essa avaliação, deve estar preparado para realizá-la. De acordo com a norma, o profissional deve guardar sigilo das informações, não deve cometer plágio, deve evitar conflito de interesse, ou seja, não deve avaliar um bem no qual ele esteja interessado. Entrando na parte da norma, que trata especificamente de imóveis urbanos, vimos que esses tipos de imóveis são classificados quanto ao uso, quanto ao tipo e quanto ao agrupamento, e que o avaliador deve levar em consideração as características da região onde o imóvel está localizado, o terreno referente ao imóvel, bem como as características das edificações e benfeitorias que o imóvel possui, pois isso interfere de maneira direta na avaliação do imóvel. E fechamos a aula falando sobre os procedimentos específicos para avaliar um imóvel, que pode ser uma avaliação para desapropriação, servidão, glebas urbanizáveis, aluguéis e liquidação forçada. Espero que vocês tenham lembrado tudo isso e tenham lido o material didático. Isso é essencial, pois não adianta vocês apenas assistir a aula. Isso não funciona. Para adquirir conhecimento, é necessário muito mais do que apenas ir à escola. É preciso dedicação e interesse. Posto isso, vamos começar a falar sobre os temas da última aula da disciplina. Hoje, veremos procedimentos específicos que a norma 14.653 diz sobre imóveis rurais e empreendimentos. Veremos os principais métodos de avaliação de imóveis e fecharemos falando sobre quais são as competências legais do corretor de imóveis e seu campo de atuação. Viram quanta coisa? Fiquem atentos e vamos nessa. A parte 3 da norma, 14.653, foca na avaliação de imóveis rurais. Esses imóveis rurais são classificados quanto à dimensão, pequeno, médio ou grande, e quanto à exploração, ou seja, se esse imóvel está sendo utilizado para lazer e turismo, agricultura, pecuária, civicultura, que é o plantio e exploração da madeira, como as plantações de eucalipto, agricultura, agroindústria, ou até mesmo se esse imóvel não está sendo explorado. Os imóveis rurais possuem componentes que influenciam diretamente no processo de avaliação, como a terra, que pode ser classificada em 3 estágios diferentes: terra bruta, terra nua e terra cultivada. A terra bruta é aquela terra onde não foi plantado nada ainda, porém, já não possui mais as plantas nativas, ou seja, já foi desmatado. A terra nua é aquela terra que tem solo com sua superfície e florestas nativas, ou seja, não foi ainda alterada pela ação do homem. Já a terra cultivada é aquela terra que já recebeu ações do homem através de plantios, melhorias e benfeitorias. São consideradas benfeitorias em imóveis rurais as construções, instalações e obras que ajudaram a melhorar a produtividade das terras. Ações que possibilitaram a terra produzir muito mais do que quando ela era apenas uma terra nua ou bruta. Isso precisa ser analisado e valorizado no momento da avaliação. Outra coisa que influencia na avaliação são os recursos naturais que a terra possui. E quando falo isso, as pessoas já pensam logo na questão da água. Se tem rio ou não, se o rio é longe. Isso conta muito, não é mesmo? Conta. Porém, não é o único recurso natural que influencia na valorização do imóvel rural. Recursos minerais e florestais também são de grande valia para o imóvel rural.
Mineradoras pagam caro por terras onde elas podem extrair os minerais que precisam. Assim, como na avaliação de imóveis urbanos, os avaliadores dos imóveis rurais devem fazer constar na sua avaliação qual é a finalidade dela, ou seja, se a avaliação é para desapropriação, arrendamento, compra, etc. O objetivo da avaliação, o prazo para a apresentação do laudo de avaliação e as condições a serem utilizadas. Além disso, eles devem consultar a documentação do imóvel para poder amparar o imóvel de acordo com a legislação vigente. Caso contrário, corre-se o risco de um profissional fazer uma avaliação de um imóvel através de uma metodologia, que nós vamos estudar ainda aqui no curso, e ao se deparar com a documentação do imóvel, perceber que aquela metodologia não se aplica àquele imóvel por algum motivo. Uma vez definida a finalidade, o objetivo, o prazo e a documentação, é hora de partir para a vistoria propriamente dita. E a norma é bem clara com relação a isso, lá no item 7.3, que diz assim: nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Somente em casos excepcionais, em que o acesso ao bem for impossível, o avaliador pode tomar como verdadeira as informações de avaliações anteriores de imóveis semelhantes na mesma região. A vistoria deve ser feita por um profissional devidamente capacitado. É recomendável registrar as características físicas e de utilização do bem e outros aspectos relevantes à formação do valor. O conhecimento de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas que possam vir a afetar o valor do bem avaliado deverá ser explicitado e suas consequências apreciadas. Ou seja, se por acaso um estudo dizendo que o imóvel rural em questão é ideal para o plantio de banana, porém isso não ocorre, é necessário informar no laudo de avaliação, dizendo mais ou menos assim: o imóvel avaliado, apesar de não ser utilizado para plantação de banana, é comprovadamente ideal para o plantio dessa fruta. No que tange à região onde o imóvel rural está localizado, é importante que o avaliador esteja atento às várias questões, dentre elas, aspectos físicos, como relevo, aspectos ligados à infraestrutura pública, como canais de irrigação, transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos, disponibilidade de mão de obra, desenvolvimento local e posturas legais para o uso e ocupação do solo. Na apostila de vocês, existem vários outros aspectos que precisam ser analisados com relação à região. Dê uma olhada lá depois, ok? Com relação ao imóvel rural, deve ser analisadas as características gerais como dimensão, telefonia, rede de energia elétrica, recursos naturais e por aí vai. Deve ser analisado ainda as características da terra, das construções e instalações, das produções vegetais, caso o imóvel já possua alguma, das obras e melhorias das terras que precisarão ser feitas, do tipo de maquinário e equipamentos que o imóvel já possui e das condições para atividades pecuárias. Dê uma lida na apostila para ficarem mais informados sobre esses itens que acabei de citar. Fechamos assim a parte da norma que trata especificamente de imóveis rurais. Já falamos sobre os procedimentos gerais e específicos da norma e dos aspectos relacionados aos imóveis urbanos e rurais. Então, vamos fechar o assunto referente à norma da série 14.653, falando sobre os empreendimentos. Ela se baseia, assim como os imóveis urbanos e rurais, nos procedimentos gerais que já estudamos. De acordo com a norma, os empreendimentos são classificados conforme os estágios que se encontram. Os empreendimentos, ao serem avaliados, podem estar nos estágios de concepção ou anteprojeto, projeto, podem estar no estágio de implantação ou execução, estágio de pré-operação, estágio de operação, podem estar paralisados ou embargados, desativados ou em fase de desmonte. Cada um desses estágios influencia no processo de avaliação do empreendimento.
a avaliação do empreendimento vai depender do estágio em que ele se encontra. Por exemplo, um restaurante que está embargado pela vigilância sanitária tem um valor X. Caso esse mesmo restaurante tivesse desativado ou em fase de desmonte, ao invés de embargado pela vigilância sanitária, seu valor seria Y. Por que essa diferença? Porque o restaurante está em estágios diferentes, ok? O empreendimento ainda são, de acordo com a norma 14.653, classificado quanto à base. Acompanhe aqui comigo. Os empreendimentos podem ter base imobiliária, ou seja, trabalhar com venda, aluguéis e avaliação de imóveis. Pode ser também de base imobiliária para fins comerciais, como por exemplo, hotéis, clubes, supermercados e comércios e prestadores de serviços em geral. Pode ser de base industrial, de base rural, através da agroindústria e da exploração animal e vegetal. Podem ser de base comercial e serviços, como transmissão de dados e teleinformática. Podem ser de base mineral, ou seja, empreendimentos que trabalham com extração e beneficiamento de diversos minerais encontrados na natureza. E podem ser empreendimentos com base em concessões de serviços públicos, como tratamento de água e esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos, transporte coletivo, dentre outros. Percebam que a norma engloba todo tipo de empreendimentos. Ela estabelece padrões para avaliar qualquer empreendimento de forma eficiente e justa. Porém, desde que o empreendimento tenha toda a documentação necessária para que sejam realizados os trâmites legais. E a verificação dessa documentação deve ser feita pelo avaliador, antes mesmo de fazer a vistoria, assim como ocorre com os imóveis urbanos e rurais. Essa prática, descrita nos procedimentos gerais da norma 14.653, que já discutimos aqui nas aulas anteriores. Por falar em documentação, é importante que vocês saibam alguns documentos básicos para o avaliador, para que o avaliador possa estipular o valor para o empreendimento. Documentos como alvará de funcionamento, orçamento de investimentos, relatórios gerenciais de desempenho, que apresentam as receitas e despesas do empreendimento, projeção de desempenho, dentre vários outros documentos que vocês podem e devem consultar no material didático de vocês. Assim, terminamos de falar sobre os 3 tipos de bens que nos interessam aqui no curso: imóveis urbanos, imóveis rurais e empreendimento. Espero que tenha ficado claro para vocês os conceitos e características desses bens, pois eles são partes fundamentais do processo de avaliação de imóveis. A partir de agora, vamos falar sobre os métodos de avaliação que trata a norma 14.653. Ela apresenta basicamente 5 métodos para identificar o valor de um bem. São eles: o método comparativo direto de dados do mercado, método de capitalização de renda, método involutivo, método evolutivo e método comparativo de custos. Vamos tratar de cada um deles de forma isolada para melhor entendimento de vocês. Começamos pelo método comparativo direto de dados de mercado. Nesse método, o que é o mais utilizado no Brasil, o avaliador irá usar a comparação do bem com outro bem semelhante. Para que esse método seja utilizado, é necessário que exista efetivamente outro bem semelhante para efetuar a comparação. Vamos aqui dar um exemplo desse método. Imagine que um corretor de imóveis é solicitado para avaliar uma casa que está à venda. Essa casa está localizada no bairro onde você mora. Então, para fazer a avaliação utilizando esse método, o corretor de imóveis irá levar em conta, por exemplo, o preço do metro quadrado praticado na região, o preço de uma casa semelhante à que está sendo vendida na região, ou seja, ele estará comparando imóveis com características semelhantes para chegar ao valor da casa. Mas se o dono do imóvel não concordar com a avaliação,
Por isso que a avaliação deve ser feita com base em critérios técnicos e não em critérios pessoais. Tem que ser feita de modo que, se outro avaliador profissional for vistoriar o imóvel, irá chegar a uma conclusão igual ou bem parecida. Agora, se o dono do imóvel vai querer vendê-lo ou alugá-lo pelo preço de mercado que o profissional avaliou, já não é uma responsabilidade do profissional, ok? A função dele é apenas avaliar e produzir o laudo de avaliação, contendo todas as informações que já discutimos aqui anteriormente. Esse método não é aconselhável caso a avaliação seja vinculada à análise de viabilidade de investimento, pelo simples fato de não considerar a renda que o imóvel pode gerar no futuro. Para esse tipo de avaliação, recomenda-se outro método. Vamos a ele. Método de capitalização de renda. Esse método é indicado para quem, por exemplo, quer investir em um imóvel para gerar renda, ou seja, comprar um imóvel para alugá-lo depois e ter uma fonte de renda com ele. Muita gente vive disso no Brasil. É o que muita gente chama de viver de renda. Vamos ao exemplo prático. Você ganhou um bom dinheiro na loteria e quer investir em imóveis. Muita gente faz isso, pois imóvel é um dos poucos bens que dificilmente se desvalorizam. Por isso, é considerado por muitos um bom investimento. Pois bem, só que você não sabe onde comprar esse imóvel. O que você pode fazer então? Contratar um profissional que faça para fazer uma avaliação de capitalização de renda, ou seja, ele irá indicar para você onde será o local onde o seu dinheiro irá render mais. E engana-se quem logo de cara pensa em locais de classe média ou alta. Esse ganho irá depender de outros fatores, como por exemplo, o interesse das pessoas em alugar imóveis na região e a tendência de desenvolvimento da região. O corretor de imóveis contratado deverá entregar para você um laudo com os melhores locais para investir em imóveis, ou seja, locais onde seu dinheiro provavelmente irá render mais. Tudo isso com base no cenário atual e nas projeções futuras que o mercado informa. Tranquilo? Beleza? Vamos aos próximos métodos. Os outros métodos para avaliação de imóveis são método involutivo, que significa avaliar a capacidade de um imóvel dar um retorno maior do que ele aparentemente pode trazer. Esse método leva em consideração o uso eficiente do imóvel, ou seja, a capacidade de poder utilizá-lo para outros fins, como por exemplo, comprar uma casa grande e poder fazer uma adaptação nela para que se torne uma pequena escola. E assim, transformar um imóvel residencial em um imóvel comercial. Essa capacidade pode ser avaliada pelo profissional da avaliação, ou pelo avaliador, ok? Outro método é o método evolutivo, que significa avaliar o imóvel com base apenas no terreno e nos custos para construir alguma edificação dentro do terreno. Avaliar aqueles lotes ainda sem construção, porém já considerando a construção que pode ser feita nele. O corretor vai te entregar um laudo considerando o valor do terreno mais o imóvel que você planeja construir no terreno. Ele vai te falar mais ou menos assim, ó: seu terreno vale X, porém, com todas as benfeitorias que você pretende colocar nele, seu valor passará a ser X mais Y. Ou seja, irá te precisar quanto o seu imóvel irá se valorizar. Por fim, temos o método comparativo direto de custo, que avalia apenas os custos referentes à construção e benfeitorias no imóvel, desconsiderando o valor agregado que aquela benfeitoria irá gerar para o imóvel, ou seja, não levando em consideração a valorização que aquela benfeitoria irá trazer para o imóvel. Considera-se apenas o valor gasto para executar a obra. O profissional que lida com toda essa parte, referente às transações envolvendo imóveis, é o corretor de imóveis. Ele é o profissional responsável legalmente por essas transações. Legalidade essa que pode ser observada através de decretos, resoluções e do Código Civil. Observem aí. Decreto
81.871 de 1978. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra e venda, nas transações de permuta, na locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Resolução do COFECE, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, 327/92. São atos privativos do corretor a intermediação nas transações em geral sobre imóveis, inclusive compra e venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, permuta, incorporação, loteamento e locação. Código Civil, no artigo 723, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Diante desse respaldo jurídico, podemos dizer que o corretor de imóveis é responsável por intermediar negociações de imóveis, agendar visitas ao imóvel, firmar contrato relativo à prestação dos serviços, examinar a documentação do imóvel, orientar investidores no ramo imobiliário, verificar as fases de construção e a entrega dos imóveis, vistoriar e avaliar os imóveis, dentre várias outras coisas. Esses profissionais são amplamente requisitados no mercado, pois depende da avaliação deles para a transação imobiliária ser concluída. Logo, programas como Minha Casa Minha Vida do governo federal demandam muito o trabalho desses profissionais para liberar valores referentes aos financiamentos dos imóveis. Os tribunais de justiça também utilizam o serviço do avaliador de imóveis quando são solicitados para resolverem alguma pendência envolvendo uma briga por determinado imóvel. Ainda tem as instituições financeiras que precisam do valor real do imóvel para conceder o crédito imobiliário para seus clientes. Essa atividade é remunerada de duas formas aqui em Minas. A primeira é quando alguém solicita a avaliação sem compromisso, apenas para saber o valor do imóvel. Nesse caso, é cobrada uma taxa que varia de 0,2% a 0,6% sobre o valor do imóvel avaliado. Então, se o imóvel avaliado custar R$150 mil, será cobrado, a título de avaliação, um valor de entre R$300 até R$900. Isso vai depender da região. Agora, quando a avaliação é feita mediante um compromisso de o corretor efetuar a transação imobiliária que o cliente deseja, a taxa de avaliação não é cobrada, visto que o corretor já irá ser remunerado quando efetuar a transação imobiliária requisitada pelo cliente. Pessoal, então é isso. Fechamos assim o conteúdo da disciplina de pesquisa de mercado e avaliação de imóveis do curso técnico em transações imobiliárias. Mas antes de ir embora, vamos relembrar rapidamente e de forma bem resumida tudo o que vimos até aqui na disciplina. Vamos lá! Na primeira aula, fizemos considerações gerais sobre o mercado imobiliário e seu dinamismo. Falamos que a crise que o Brasil enfrenta afetou em cheio o mercado imobiliário. Porém, como ele é muito dinâmico, a tendência é que ele se ajuste aos novos tempos. Falamos também sobre as características básicas de um imóvel, como a longa vida útil, fixação especial, a singularidade, o alto valor unitário e o envolvimento de muita gente no processo de aquisição de um imóvel. Falamos sobre pesquisa de mercado, que ela é uma ferramenta administrativa que busca informações junto ao público. Informações essas que auxiliam no processo de tomada de decisão e que, para elaborá-la, é preciso seguir alguns critérios básicos, como o questionário simples e objetivo, utilizar pessoas capacitadas para obter as informações, testar o questionário internamente antes de colocar a pesquisa em prática e por aí vai. E por fim, as informações coletadas precisam ser devidamente analisadas para surtir o efeito desejado. E finalizamos a primeira aula falando sobre a diferença entre preço e valor. O preço está relacionado apenas ao dinheiro gasto no produto ou serviço. O valor está relacionado aos benefícios que o produto ou serviço irá trazer para quem está comprando.
Na segunda aula, começamos tratando de diversas informações de valores dos produtos, valor de mercado, valor econômico, valor potencial e valor de reposição. Logo em seguida, falamos sobre as forças estabelecidas por Michael Porter, que influenciam o mercado e afetam o comportamento do consumidor. São elas: a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de um produto substituto, o poder de barganha do cliente e o poder de barganha dos consumidores. Depois, começamos a falar sobre temas relacionados à avaliação de imóveis propriamente dito. E para isso, começamos a conhecer mais detalhadamente as características dos imóveis. Vimos que os imóveis são classificados em 3 classes diferentes: imóveis residenciais, imóveis comerciais e os imóveis especiais. Definimos o conceito de avaliar algo, que é atribuir valor a um produto, e inserimos esse conceito dentro da avaliação de imóveis. E finalizamos a aula 2 contextualizando a avaliação de imóveis através de um breve histórico da normatização da avaliação de imóveis. Ok? Já na aula 3, falamos das origens das normas 14.653, que trata da avaliação de bens, inclusive imóveis. Essa norma é dividida em 7 partes, que diz respeito a procedimentos gerais para avaliação de bens, procedimentos específicos para avaliação de imóveis, dentre outras coisas. Falamos dos procedimentos básicos para uma avaliação ser validada e como o profissional que faz essa avaliação deve estar preparado para realizá-la. De acordo com a norma, o profissional deve guardar sigilo das informações, não deve cometer plágio, deve evitar conflito de interesse, ou seja, não deve avaliar um bem no qual ele seja interessado. Entramos na parte da norma que trata especificamente de imóveis urbanos e vimos que esse tipo de imóveis são classificados quanto ao uso, quanto ao tipo e quanto ao agrupamento, e que o avaliador deve levar em consideração as características da região onde o imóvel está localizado, o terreno referente a esse imóvel, bem como as características das edificações e benfeitorias que o imóvel possui, pois isso interfere diretamente na avaliação do imóvel. E fechamos a aula 3 falando sobre os procedimentos específicos para avaliar um imóvel, que pode ser uma avaliação para desapropriação, servidão, glebas urbanizáveis, aluguéis e liquidação forçada, além de avaliação de compra e venda, né? Ok? E a aula de hoje, por fim, a aula de hoje, que tratamos inicialmente da avaliação de imóveis rurais e suas características básicas, e o que deve constar na avaliação desse tipo de imóvel. Falamos também sobre a avaliação de empreendimentos e os diversos estágios que um empreendimento pode estar no momento da avaliação, e a classificação desses empreendimentos quanto às diversas bases de exploração comercial. Falamos sobre os métodos mais utilizados para avaliação de imóveis. São eles: método comparativo direto de dados do mercado, método da capitalização de renda, método involutivo, método evolutivo e método comparativo direto de custo. E fechamos a aula falando sobre a atividade de corretor de imóveis, sua competência e a forma como ele é remunerado em Minas Gerais. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas e principalmente que tenham aprendido algo no decorrer da disciplina. Foi um grande prazer estar com vocês nesse período. Espero ter ajudado no desenvolvimento profissional de vocês. Lembre-se de uma coisa: o mercado de trabalho vai cobrar de vocês o conhecimento adquirido. O certificado é uma formalidade que, se não acompanhado de conhecimento, terá pouca valia para vocês. Então, fiquem atentos e procurem aprender. E para isso, esforço e dedicação é essencial. Um forte abraço e até qualquer hora.